que estudar dentro do ecossistema de React em 2022. E aqui vai abrir praticamente tudo numa porrada só. E a gente pode falar um pouco sobre estilização, sobre roteamento, que são assuntos super importantes para quem está começando a trabalhar com React. A gente consegue criar um projeto React de diversas formas, e a forma mais famosa, com certeza, é utilizando Create React App. E a gente não vai utilizar o Create React App. Por que a gente não vai utilizar o Create React App? Porque a gente está falando de iniciar em React em 2022. Então não faz sentido, porque já existem outras opções que são suficientemente melhores para a gente criar um projeto, e a gente não vai utilizar JavaScript nesse cenário. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que aprende JavaScript em algum momento tem que aprender TypeScript. Fala, beleza? Primeiro vídeo de 2022 meu aqui no YouTube da Rocket City, e hoje a gente vai falar sobre como iniciar com React em 2022. E a ideia aqui do vídeo, na verdade, não é focar em explicar desde os conceitos de por que utilizar React ou o que se passa por baixo do React. Aqui é muito na prática mesmo, a gente vai criar um projeto, desenvolver um projetinho com React, e além disso também, para você que já sabe dos fundamentos do React, já sabe o que são componentes, propriedades, estado, tudo isso, relaxa que ainda nesse vídeo a gente vai falar sobre o que você deveria estudar em 2022 por volta do ecossistema do React. Ferramentas, bibliotecas, frameworks e tudo mais que está composto aqui nessa abinha do o que estudar, que eu preparei com as coisas que eu vou estudar, que eu vou dar foco esse ano, e que também você vai ver, claro, muito material aqui no YouTube da Rocket City e em todos os outros locais que a gente posta conteúdo. Vamos lá, sem mais delongas, a gente vai para a primeira parte desse vídeo, que é sobre a criação de um projeto React. E aí, existem inúmeras formas da gente criar um projeto React hoje em dia, né? O React por si só é uma biblioteca tão enxuta que ela não impõe necessariamente pra gente qual que é o ecossistema, a estrutura de pastas, nada disso. Geralmente a gente constrói um projeto e parte ele de algo muito simples que depois vai crescendo da forma que a gente espera. Por isso até também que a gente chama o React de biblioteca e não necessariamente de um framework, porque ele não traz muita opinião na estrutura de pastas, em arquivos de configuração. Ele no máximo traz opinião em cima da linguagem que a gente vai utilizar, da forma que a gente vai criar os nossos componentes, a parte visual e nada mais. Com isso, então, a gente consegue criar um projeto React de diversas formas, e a forma mais famosa, com certeza, é utilizando Create React App. Basicamente, o Create React App é um boilerplate, digamos assim, criado pelo time do Facebook, que vem com as principais ferramentas que a gente precisa para executar um projeto React na nossa máquina. Com isso, quais são essas principais ferramentas? Está até basicamente colocado aqui, né? Webpack, Babel, ESLint e algumas outras ferramentas. E a gente não vai utilizar o Create React App. Por que a gente não vai utilizar o Create React App? Porque a gente está falando de iniciar em React em 2022. Então, não faz sentido a gente começar explicando sobre criação de projetos com React, com Create React App em 2022, porque já existem outras opções que são suficientemente melhores para a gente criar um projeto do que criar usando Create React App. Quais são essas opções? Para mim, a melhor delas, o Vite, e também, logo ali junto, o Snowpack, que a gente tem funcionalidades muito semelhantes. E aí você vai me perguntar, Diego, por que carambas eu vou utilizar essas duas ferramentas e onde que elas diferem de utilizar um Create React App da vida? O Create React App vem com toda a parte de Webpack, Babel e tudo mais. Por quê? Porque os browsers não entendem JavaScript mais modernos, e além disso, os browsers só entendem arquivos JavaScript tradicional. E além disso, os browsers, por muito tempo, eles não conseguiam entender importações entre arquivos JavaScript. A gente tinha que fazer mil gambiarras, Browserify, a galera aqui das antigas sabe do que eu tô falando, para conseguir fazer com que um arquivo pudesse importar outro, né? A famosa sintaxe de require lá dentro dos arquivos JavaScript. Porém, recentemente, não tão recente, já há um tempinho, a grande maioria dos browsers já suportam os ES Modules, né? Ou traduzindo, ECMAScript Modules, ou seja, a gente já consegue fazer importações entre arquivos JavaScript de maneira nativa. E aí, com isso, grande parte das funcionalidades que o Webpack provia pra gente, que é esse controle de importações, a gente já não precisa, porque o browser já suporta, ou seja, a gente tem o Vite e o Snowpack como soluções que
usam desse suporte nativo ao ECMAScript Modules para fazer somente o restante. Então ele é muito performático, muito mais simples criar um projeto, muito mais rápido. Então a gente vai partir disso para criar o nosso projeto React. Vindo aqui em Get Started, a gente pode vir aqui para baixo e a gente vai ver que o Vite ele suporta, na verdade, qualquer tecnologia mais famosa do ecossistema JavaScript para front-end. Então, a gente pode criar um projeto com o Vanilla, que seria um JavaScript sem framework ou biblioteca, em Vue, React, Preact, Lit ou Svelte, e tem outros templates que daí são da comunidade, que não são oficiais, digamos assim. E é super legal falar que o Vite, ele foi criado, se eu não me engano, pelo mesmo criador do Vue, né, o Evan You. Eu acho que sim, tenho quase certeza que sim. Então, já é um ponto a mais, porque, é uma ferramenta que tá avançando junto com o ecossistema do próprio Vue. E, cara, ela funciona para React lindamente, e é por isso que a gente vai utilizar ela hoje aqui. Eu posso escolher aqui dois templates, React com JavaScript ou React com TypeScript. E apesar de eu achar que explicar o React talvez com JavaScript seja mais simples, principalmente para quem tá começando, a gente tá falando de React em 2022. Então a gente não vai utilizar Create React App e a gente não vai utilizar JavaScript nesse cenário. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que aprende JavaScript em algum momento tem que aprender TypeScript, né? E aí eu vou começar diretamente esse projeto com o TypeScript porque ele não vai adicionar muita complexidade. Aqui ele abriu basicamente o Stack Blitz, que funciona como se fosse um Code Sandbox já com o nosso projeto funcional, mas eu não quero isso, eu quero criar um novo projeto. Então para isso eu posso instalar o Vite na minha máquina e tudo mais, mas eu vou executar direto com o Yarn. Aí, beleza, Diego tirou a câmera dele no meio. Tô de volta. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente, eu vou entrar aqui na pasta onde que eu salvo meus projetos do YouTube e eu vou criar um projeto. Para isso eu vou dar um yarn create, e aqui poderia ser com o npm também, tá? Você pode utilizar tanto yarn create, npm init, né? Você pode utilizar pnpm também, caso você prefira. Mas como eu tô usando yarn, eu vou dar um yarn create. Vou criar aqui um projeto chamado iniciando React e vou passar aqui que o template que eu quero utilizar é React TS. Lembra que é o templatezinho que eu tinha aqui em cima, ó. Vou dar um enter aqui agora, vocês vão ver que o projeto ele vai criar muito mais rápido. Galera que tá acostumada com Create React App vai ver que esse projeto vai criar aqui, sei lá, em 8 segundos e 60... quase, hein? 8... Aí eu ia ser muito god. Mas tá, 8 e 17. A gente vai abrir aqui o projeto iniciando React. E o Vite por si só, eu vou até abrir esse projeto aqui no Visual Studio Code. E eu vou até trocar meu color scheme aqui para honrar o meu amigo Dalton Menezes e utilizar o Aura Dark. Aí sim, deixa eu até botar ali o Aura Dark Soft. Aí, show, para ficar um pouquinho mais claro para vocês conseguirem enxergar. O que a gente vai fazer aqui? O Vite por si só, ele não vem com uma pré-definição de qual gerenciador de pacotes você vai utilizar, Yarn, NPM ou tudo mais. Então ele só vem com o package.json, ele não roda a instalação de dependências ali na criação do projeto. Para isso, eu venho aqui na minha máquina e dou um yarn install ou npm install, ou só yarn no caso, para instalar as dependências. Nesse caso eu estou utilizando yarn, então eu vou com ele mesmo. As dependências aqui vão instalar bem rapidinho, porque o Vite tem pouquíssimas dependências. Até como a gente for ver aqui no package.json, a gente tem alguns scripts e a única dependência real é o React e React DOM, que é a port do React para funcionar no browser, na DOM, porque a gente pode fazer o React funcionar para qualquer coisa, hoje em dia mobile, TV, realidade virtual, ou seja, só o React em si é uma parte muito enxuta da funcionalidade da construção de interface, e o React DOM é basicamente a comunicação dessa parte enxuta com a DOM, com o Object Model, Document Object Model, que é basicamente a interface, né, o HTML ali da nossa aplicação. E aí a gente tem mais algumas dependências de desenvolvimento. A única interessante pra gente aqui é o Vite e o Vite.js Plugin React. Super simples. E aí o restante aqui é só parte do TypeScript para ele funcionar aqui dentro. E aí aqui dentro nós temos o index.html, que é um HTML super simples também. Aqui o que vale a gente notar é uma coisa muito legal. Tá vendo que aqui na tag script eu tenho type module, ou seja, essa tag está permitindo que eu utilize dentro desse script os ECMAScript modules, ou seja, dentro do arquivo main eu posso passar a utilizar import, export e navegar, né, fazer uma árvore de importações para que cada arquivo vá tendo o código somente específico daquela funcionalidade em si. Eu não preciso colocar todo o código JavaScript em um único arquivo. E aí,
A gente tem a pasta src, onde tem daí realmente os códigos da nossa aplicação. Uma das coisas que é importante entender se você nunca trabalhou com React é que no React é tudo JavaScript. Mesmo arquivos de imagem ou arquivos de estilização, eles são importados dentro do JavaScript. E talvez para você fique um pouco confuso no começo, mas é tranquilo, é assim mesmo. O HTML a gente também escreve dentro do JavaScript. E aí quando a gente escreve HTML dentro do JavaScript, a gente chama isso de JSX, né? Que é basicamente a junção de JavaScript com XML. Perfeito? A gente vai deletar aqui alguns arquivos como CSS, favicon, logo e esse outro CSS para deixar a estrutura mais limpa e a gente começar de um ponto de partida mais tranquilo. A gente vai deletar também aqui de dentro desse app.tsx todas essas importações aqui em cima e todo o conteúdo dessa função que a gente tem aqui, deixando apenas um return, e aí a gente escreve aqui a tag h1, beleza? Com h1 hello world. Super simples, a gente volta aqui para o nosso main, aqui a gente vai remover essa importação de CSS também, e agora nós vamos executar o nosso projeto com yarn dev. Isso aqui basicamente de forma extremamente rápida, galera que já coda React aí há um tempo vai ver que o Vite é muito rápido. Em 300 milissegundos ele subiu aqui a nossa aplicação e a gente já pode acessar ela com localhost 3001. Como eu não vou conseguir segurar por muito tempo esse tema branco, eu tenho uma extensãozinha aqui do Chrome que eu ativo nesses casos, que é o Dark Reader, que ele basicamente converte qualquer aplicação que não tenha tema light que ele não tenha tema dark em tema dark, então já pelo menos salva um pouquinho enquanto a gente não tem nenhum CSS. E agora a gente vai ver um pouquinho o que é essa nossa aplicação. Basicamente a aplicação React ela é sempre composta de um arquivo HTML, onde tem aqui, digamos, o core da estrutura HTML da aplicação, e dentro desse HTML geralmente a gente tem aqui dentro uma div única. É uma div root ou uma div app, qualquer coisa assim. Por que a gente só tem uma div dentro do nosso HTML? Porque todo o restante do HTML vai ser, na verdade, construído pelo JavaScript, né? Toda a interface, botões, tudo vai ser construído pelo JavaScript. E ele vai jogar toda essa interface construída pelo JavaScript dentro da div com id root ou qualquer outro id que a gente queira. Como que ele faz isso? Aqui dentro do main, que é o primeiro arquivo, o único arquivo importado aqui pelo nosso HTML, a gente vai ver que basicamente o que ele faz? Ele importa de dentro desse React DOM, ali que é a integração do React com o browser, ele executa esse método render, e ele basicamente está falando o seguinte: eu quero renderizar. O que é renderizar? Mostrar em tela o nosso app, e aqui a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, dentro do elemento que tem um id root, né? Que é exatamente esse elemento com id root. Beleza. Mas por que esse app, né? Parece uma tag HTML. Para quem nunca viu React, talvez seja até confuso, né? Mas, basicamente, dentro do React, a gente tem um conceito que você já ouviu falar com certeza, mesmo não trabalhando com React, que são componentes. Componentes, como mesmo eu tinha falado antes, é basicamente uma forma da gente quebrar nossa aplicação em vários pedacinhos pequenininhos, que assim fica mais fácil a gente dar manutenção. Ou seja, imagina que a gente tenha, sei lá, a timeline do Twitter. Cada tweet ali pode ser um componente. Cada resposta do tweet pode ser outro componente. Um dia, se eu precisar mexer só na visualização, na interface da resposta do tweet, eu não preciso me preocupar com todo o restante, assim o meu código fica muito mais simples, muito mais isolado, muito mais fácil de trabalhar. E aqui nesse caso, a gente criou um componente app, e para mostrar esse elemento, como se mostrar em tela, a gente usa ele como se fosse uma tag HTML mesmo. A gente pega o nome do elemento e coloca como se fosse uma tag, o nome do componente coloca como se fosse uma tag HTML. Então, sinal de menor, o nome do componente, fecha aqui e tudo mais. Então, basicamente é isso. A única coisa que difere os componentes do React, a gente tem esse padrão de sempre ser com a primeira letra em maiúsculo, tá? Pra gente entender o que difere, o que é um componente React, o que é uma tag HTML e por aí vai. Dentro desse app, a gente vai ver que um componente nada mais é do que uma função que retorna HTML. Todo componente no React é isso, uma função que retorna HTML. Por isso é super simples, a gente consegue alterar aqui, por exemplo, para Hello Rocket Seat, a gente altera e a gente já vai ver essa mudança em tempo real acontecendo lá no nosso navegador. E é extremamente rápido essa atualização, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Agora a gente já entendeu o que são componentes. Ah, e a gente pode criar mais componentes, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, criar um componente novo, vou chamar ele de... A gente estava dando o exemplo ali de tweet, né? Então vamos criar aqui um componente chamado tweet. Vou usar aqui a extensão TSX, que é o TypeScript com JSX, né? Basicamente o TypeScript que suporta eu escrever HTML dentro dele. É louco, sim, mas é isso. E aqui de dentro eu posso exportar uma função chamada tweet. E aqui eu posso tanto exportar isso aqui como default ou não. Eu prefiro não, tá? Mas você pode escolher o que você achar melhor. E aqui a gente pode
retornar algum HTML. Quando o HTML tem mais de uma linha, a gente bota parênteses por volta. E aqui eu vou botar, por exemplo, uma div escrita tweet, somente isso. Agora a gente volta lá no nosso app, e aqui, por exemplo, no lugar de um H1, eu posso escrever tweet, ele já oferece aqui para eu importar automaticamente esse componente. A gente pode ver que o componente foi importado, eu salvo, volto lá na tela, tá escrito tweet, beleza. O mais legal de quando a gente cria um componente é que eu posso repetir isso aqui várias vezes em tela. Então, por exemplo, posso colocar parênteses aqui por volta e eu posso colocar vários tweets. Porém, aqui deu erro. Por quê? Porque no React eu nunca posso ter um componente abaixo do outro sem ter algo encapsulando eles. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu precisaria de uma div por volta desses 3 componentes. E aí sim eu tenho tweet, 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 beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender um outro conceito que se chama propriedade. Por quê? Esses tweets aqui, né, e eu acho que uma div não está representando bem eles, vamos colocar como parágrafo por enquanto. Eu quero que, na verdade, cada vez que eu utilizo esse componente em tela, ele tenha um texto diferente, porque nem todos eles vão estar escrito tweet, né? Então eu queria que cada um deles tivesse um texto diferente, por exemplo, tweet 1, 2, 3 e por aí vai. Ou seja, eu posso passar aqui para esse componente um atributo assim como no HTML. Assim como no HTML que a gente tem, por exemplo, uma image e eu passo para ela o source, eu posso passar para o tweet, por exemplo, um text. Qual que é o conteúdo em texto. Por exemplo, tweet 1. Aqui a gente pode ver que por eu estar utilizando o TypeScript, ele deu erro porque ele fala que basicamente o tweet não está esperando receber uma propriedade chamada text. Então, lá no meu tweet, eu posso basicamente falar o seguinte: eu quero definir uma tipagem para as propriedades do meu tweet, ele recebe um texto e esse texto é uma string, é um texto. E agora, como que eu faço para mostrar esse texto no lugar desse texto também que está estático, né? Eu quero, basicamente, eu posso acessar todas as propriedades desse componente pelo primeiro parâmetro que vem aqui na função. Então, eu acesso todas as propriedades, e aí para mostrar ela aqui dentro, não basta eu escrever props.text, por exemplo. Por quê? Porque no React, como a gente escreve essa sintaxe de JSX, esse HTML, para ele não entender que isso aqui é realmente um texto, né, escrito props.text, e sim que é uma variável JavaScript, eu preciso colocar isso aqui por volta de chave. Sempre que eu quiser incluir um código JavaScript dentro do HTML, eu boto chaves por volta. Aqui ele está basicamente dando um errinho, porque quando eu estou usando TypeScript, eu tenho que passar qual que é o formato aqui das minhas propriedades, ou seja, qual que é a tipagem das minhas propriedades. Volto lá no app e agora eu posso ver que esse aqui parou de dar erro, porém esses outros dois ainda estão dando erro. Por quê? Porque eu falei que o text ele é obrigatório, poderia deixar ele opcional botando pontinho de interrogação e aí já pararia de dar erro. Porém, voltando lá na interface, eu veria que os outros tweets que não foram passados textos, ele não mostra nada. Mas o tweet sem texto não faz muito sentido, né? Então eu vou deixar isso aqui como obrigatório e vou passar texto também nesses outros tweets aqui embaixo. E aí a gente já pode ver que todos os 3 tweets já estão aparecendo aqui em tela. Show de bola, a gente aprendeu mais um conceito, já passamos por componentes, já passamos também por propriedades. E agora a gente vai falar sobre estado. Por quê? Imagine que aqui embaixo eu tenha um botão e esse botão, toda vez que eu clicar nele, eu quero adicionar um novo tweet aqui na minha listagem. Então, agora eu preciso de uma forma conseguir manipular a minha interface. Ou seja, eu preciso que a minha interface ela não seja mais algo estático e sim algo interativo, que o usuário possa fazer alguma ação e vai dar algum resultado ali dentro. Por isso, nesses casos, a gente vai utilizar um conceito chamado de estado. Como é que a gente cria um estado? Eu basicamente defino uma constante dentro do meu componente, por exemplo, tweets, e aqui eu vou utilizar uma função que vem de dentro do React chamada useState. Basicamente, o useState, ele cria uma variável que é monitorada pelo componente. Ou seja, toda vez que essa variável muda o seu valor, o componente é remontado, re-renderizado, digamos assim, em tela com as novas informações daquela variável. Ou seja, se eu quero salvar uma lista de tweets, eu preciso começar esse meu estado aqui com um array vazio, ou seja, o valor que eu passo para o useState como parâmetro é o valor inicial dessa variável tweets. E aqui, como eu estou utilizando também TypeScript, é muito aconselhável eu falar para o TypeScript através do uso de generics, né? Quem vem de Java, Go, já está acostumado com tipagem, e basicamente eu preciso falar que eu quero salvar dentro desse array uma lista de strings, uma lista de textos. Por quê? Porque cada tweet na minha aplicação nada mais é do que um texto. E aqui, outro pontinho que a gente tem que olhar aqui com calma é que o useState,
ele não retorna somente a lista de tweets. Ele retorna, na verdade, pra gente duas informações. E eu posso, na verdade, pegar essas duas informações usando desestruturação do próprio JavaScript. Porque o useState, se a gente passa o mouse aqui por cima, ó, a gente vê que ele retorna um array, tá vendo aqui o colchete? A primeira informação desse array é a minha variável em si, ou seja, a lista de tweets. E a segunda informação desse array, na verdade, é uma função para eu atualizar a listagem de tweets. Por que atualizar a listagem de tweets? Porque o React, ele utiliza por baixo dos panos um conceito que vem muito da programação funcional chamado de imutabilidade. Ou seja, na imutabilidade a gente nunca altera diretamente o valor das variáveis, a gente repõe o valor das variáveis, a gente substitui o valor das variáveis. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem acesso ao valor mais recente da variável tweets e a gente tem uma função para repor, para substituir o valor da variável tweets. Por que isso? Por uma questão de performance e por ser mais fácil a gente conseguir comparar valores utilizando o esquema da imutabilidade. Se você quiser entrar mais a fundo nisso, tem um vídeo bem completo que eu fiz aqui no canal, mas é um pouquinho mais avançado, que eu falo sobre performance no React, mas na documentação do React, se você procurar lá sobre imutabilidade, vai achar algo explicando sobre isso. E aí, o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou iniciar essa minha lista de tweets com 3 tweets. Então, tweet 1, tweet 2 e tweet 3, mais ou menos o que a gente tem aqui. Se eu salvar isso aqui agora, por enquanto na minha interface não vai mudar nada. Mas o que eu quero fazer aqui, ó, por exemplo, se eu botar um tweet 4, ele não apareceu o tweet 4 aqui. Por quê? Porque eu não estou utilizando essa variável tweets em nenhum momento. Para isso, eu posso fazer algo no React que é basicamente uma iteração. Eu posso utilizar um laço de repetição para percorrer a variável tweet e para cada um deles mostrar esse tweet em tela. Então, eu vou botar aqui chaves, porque eu quero colocar um código JavaScript dentro do HTML. E vou fazer o seguinte, tweets.map, porque eu quero percorrer cada um dos tweets e retornar alguma coisa. Para cada um dos tweets, eu vou retornar um componente chamado tweet, lembra que a gente criou? E aqui, olha que legal, o tweet ele recebe uma propriedade chamada text. Qual que é o texto que eu vou passar para esse tweet aqui? Como eu estou percorrendo um array de strings, isso aqui já é a string com o conteúdo do tweet. Então, eu posso colocar assim, né, Diego? Se eu salvar, não deu muito certo. Por quê? Porque ele colocou exatamente tweet, mas eu queria que fosse essa variável aqui em cima. Lembra, para colocar a variável dentro do HTML, eu coloco sempre chaves. E aí eu posso tirar as aspas duplas ali por volta. E aí a gente já tem 1, 2, 3 e 4. E agora eu quero fazer esse botão funcionar. Toda vez que eu clico aqui, eu quero que ele adicione um novo tweet. Para isso, dentro do React, a gente vai criar uma função chamada createTweet. E essa função aqui, eu quero chamar ela toda vez que o botão for clicado. Para isso, no React, a gente pode passar um onClick aqui para o nosso button, passando a nossa função createTweet, beleza? Novamente, usando chaves aqui por volta. A gente vai salvar, vamos colocar aqui um console log, por exemplo. A gente pode... O que eu fiz, amigos? A gente pode vir aqui no console, por exemplo, toda vez que eu clico em adicionar, a gente vai ver que ele aparece criar aqui dentro. Porém, não está criando nada, na verdade, no fim das contas, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou basicamente chamar aqui dentro a função setTweets e lembra que essa função ela substitui o valor da variável tweets, ela não adiciona um novo valor. Por isso, se eu for substituir o valor da variável tweets e tweets é um array, eu preciso colocar um array aqui dentro. E agora eu posso, por exemplo, colocar tweet 5, certo? Não, porque se eu clicar em adicionar tweet e aqui eu estou substituindo o valor da variável tweets por apenas tweet 5, todos os outros vão ser perdidos. Se eu não quero perder os outros, o que é aconselhável a gente fazer é copiar os tweets que a gente já tinha e adicionar o tweet 5 no final. Se eu salvar aqui agora, a gente vai ver, dando F5 na aplicação, quando eu clico aqui, ó, ele adiciona o tweet 5. E aqui, claro, como eu não coloquei um input, nem nada, nem estou pegando informações do usuário, toda vez que eu clico, na verdade, ele adiciona o tweet 5 várias e várias vezes aqui na nossa aplicação. Mas com isso, a gente já aprendeu os principais conceitos do React, que basicamente é a tríade de componentes, propriedades e estado. E aí a gente pode falar um pouco sobre estilização, sobre roteamento, que são assuntos super importantes para quem está começando a trabalhar com React. A estilização no React, na verdade, ela não muda da estilização mais tradicional de uma aplicação. Então a gente pode utilizar
CSS tradicionalmente. Por exemplo, eu poderia criar aqui um arquivo app.css, por exemplo. A gente poderia falar que o body aqui da nossa aplicação é cinza. E a gente pode falar que a cor dos textos é um branquinho aqui, um puxadinho um pouquinho pro azul. Então, a gente salva isso aqui agora. Podemos importar esse CSS por dentro do JavaScript, isso é muito importante. Salvamos e agora voltamos na nossa aplicação. Ela já está com o fundo escuro. Mesmo se eu desligo aqui o meu Dark Reader, que é a extensão lá que deixa o tema escuro, a gente vai ver que toda a nossa aplicação já está com o tema escuro aqui que a gente colocou. Então, CSS, na verdade, ele é criado da maneira mais tradicional que a gente tem mesmo. Mas com a vinda do React e dessas outras bibliotecas de construção de interface, com esse código cada vez mais dentro do JavaScript, criou-se necessidades de a gente ter algumas bibliotecas para escrever o CSS também dentro do JavaScript. E a gente já pode fazer isso com o React sem, na verdade, nenhuma biblioteca. Então, por exemplo, eu posso apagar aqui esse app.css e eu posso estilizar, ou melhor, vamos deixar esse app para mostrar que dá para fazer das duas formas. Dentro desse botão aqui, por exemplo, eu posso... Vamos quebrar aqui só o botão em várias linhas para ficar mais fácil visualizar. Eu posso passar uma propriedade para ele chamada Style. E esse style aqui não vai ser um texto com os estilos desse botão. Vai ser, na verdade, aqui veja que eu coloco chaves para indicar que eu quero colocar um código JavaScript dentro do HTML. E eu vou botar chaves de novo, porque esse código JavaScript que eu quero adicionar aqui dentro é um objeto. Então, uma chave é de objeto e a outra é do React, para indicar que eu quero colocar um código JavaScript aqui dentro. E aqui dentro, se eu der um Ctrl espaço, ó, eu posso ver que eu tenho acesso a toda a tipagem, digamos assim, todas as propriedades que eu posso colocar no CSS. Por exemplo, se eu quero mudar a background color do nosso botão para, por exemplo, vamos ver uma cor legal aqui, vamos botar um blue. A gente salva, é claro que não é legal, mas vamos botar aqui uma corzinha melhor. Então, 8257E6, que é a cor do roxo aqui da Rocket City. E a gente pode, por exemplo, pegar aqui, passar um border como 0, e a gente já começa a conseguir estilizar esse botão. Então eu tenho, por exemplo, um padding... Posso passar um texto aqui também, então eu quero um padding de 6 pixels em cima e embaixo e 12 pixels na esquerda e na direita. Quero uma cor branca, então a gente pode ver que a gente consegue ir modificando a estilização desse botão através do próprio JavaScript, né? Isso é algo que o React traz pra gente e a gente consegue ter esse funcionamento em várias outras bibliotecas aí do front-end. Então, basicamente, a estilização dentro do React, a gente acaba fazendo dessa forma, muitas vezes com CSS e até utilizando pré-processadores, SAS, dá para utilizar aqui sem problemas nenhum, o Vite tem suporte nativo, é só criar o arquivo como SCSS ou SAS, instalar o SAS e sair usando. E a gente pode também escrever o nosso CSS em formato de JavaScript. E aí, para essa parte de escrever o CSS em formato de JavaScript, isso aqui tem um nome, a gente chama de CSS in JS, né? O CSS no JavaScript. E para isso tem algumas bibliotecas que a gente pode utilizar, inclusive até o final desse vídeo. Se você quer aprender um pouquinho mais, eu vou indicar algumas bibliotecas que eu estou utilizando recentemente para essa parte, que são muito massinhas. Agora que a gente passou pelos principais conceitos do React, o último conceito que eu queria mostrar é sobre roteamento. E para isso, a ferramenta mais famosa de roteamento do React, com certeza, é o React Router. A gente pode instalar ela de uma maneira bem simples aqui no nosso app. Então eu vou basicamente aqui, ó, instalar o React Router DOM, que é a biblioteca. E o que é roteamento, né? Roteamento é basicamente permitir que a nossa aplicação tenha várias páginas. Então imagina, por exemplo, um e-commerce. Eu tenho a página do produto, página do catálogo, página do carrinho, página de, sei lá, de contato. Eu posso ter várias páginas dentro da minha aplicação. Para isso a gente vai utilizar uma ferramenta de roteamento. Aqui, deixa eu tirar meu cabeção da frente, dividir nosso terminal em dois. Eu vou instalar aqui na nossa aplicação o React Router DOM, ali que é a biblioteca que eu falei que a gente vai utilizar de roteamento. E aí, para isso, eu vou criar aqui uma pastinha chamada Pages com a nossas páginas para exemplificar, né? Então, eu vou ter catálogo, como eu falei. Aqui eu vou basicamente só retornar um H1 escrito catálogo dentro, tá? A gente pode ter uma outra página, por exemplo, chamada carrinho. E aqui eu vou escrever basicamente cart. Isso aqui são componentes normais que podem importar outros componentes, que podem ter estado, podem ter propriedades igual a todos os outros componentes do React. Por isso que eu estou deixando eles o mais simples possível. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui dentro da pasta src um arquivo chamado routes.tsx. Aqui dentro desse routes.tsx a gente pode pegar até um próprio exemplo aqui do React Router DOM, mas basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou até copiar um import dele aqui. Eu vou conseguir.
Aí, voltamos aqui. Eu vou importar aqui, basicamente, esses arquivos aqui, menos o link eu não preciso ainda. E daqui de dentro eu vou exportar uma função, que também vai ser um componente, claro, routes. Tudo no React são componentes. E aqui de dentro eu vou retornar, basicamente, o seguinte. Esse halter por volta de tudo. Então, primeiramente, a gente precisa do halter por volta de tudo. É esse halter que vai fornecer suficientemente informações para os componentes abaixo dele, entender qual rota que eles estão, qual componente que deve aparecer. Então esse halter aqui sempre precisa vir por fora de tudo. Fora isso, o switch aqui a gente também não precisa utilizar agora. Eu acho que a gente pode ir direto para utilizar o route em si. O route é muito simples. Eu passo para ele um caminho. Então, por exemplo, quando o usuário estiver acessando /cart, eu quero mostrar o componente cart. E aqui a gente pode botar outra rota. Quando eu estiver acessando o caminho catalog lá na URL, eu quero mostrar o componente catalog. E aqui o meu VS Code ele faz a importação automática. Isso aqui é uma configuração do próprio editor. Eu tenho todas as configurações que eu uso no meu VS Code compartilhadas lá no meu GitHub. E aí a gente vai fazer o seguinte. Lá no meu app, agora, eu vou basicamente... Eu vou deixar comentado aqui toda essa div e vou colocar dentro desse return, na verdade, somente o routes, tá? Pra gente não se perder. Aqui o restante do código aqui eu posso deixar tudo comentado que a gente não vai utilizar ainda. A gente vai utilizar somente esse routes em si. Posso até apagar aqui mesmo. Show. Pra ficar mais simples e a gente visualizar o que a gente quer ver agora. Vou salvar, volto lá na minha aplicação, dou um F5 e a gente pode ver que não tem nada em tela agora. Por quê? Porque eu não tô acessando nenhum daqueles caminhos. Se eu coloco /cart, eu vou, teoricamente, cair na barra. Alguma coisa deu errado. A route is only ever to be used as a child of routes element. Uma das coisas que eu acabei esquecendo aqui é que lembra que eu falei que a gente não ia usar o switch. O switch ele não era obrigatório antigamente, mas hoje em dia a gente é obrigado ou a utilizar o switch por volta aqui das nossas rotas, ou um outro componente que se chama routes, se eu não me engano. Mas vamos colocar aqui o switch. O que o switch faz? O switch ele basicamente garante que apenas uma única rota esteja visível no mesmo momento, né? Então ele não deixa, por exemplo, se eu tenho uma rota catalog e tem uma outra rota que é /kata só. Se eu não colocar o switch, ele vai mostrar as duas, porque as duas começam com esse texto. Mas com o switch ele vai mostrar apenas uma delas. Então vamos voltar aqui na aplicação, vamos ver se agora já aparece o meu carrinho. Eu tô acessando a documentação errada do React Halter DOM, é isso? O que tá acontecendo comigo? Fazia tanto tempo que eu não utilizava o React Halter DOM, porque... Bom, porque eu tô criando aplicações de um outro formato, mas tem uma outra documentação da nova versão e a documentação antiga continua no ar e, cara, eu tenho certeza que isso deve estar acabando com a cabeça de um monte de gente que tá iniciando no React. Mas, basicamente, o React Halter DOM, eu instalei ele na versão 6, que é a versão que é a última que tá no NPM lá. E a documentação da versão 6 está em outro site, que não é mais aquele site, mas, bom, olhando um pouco a documentação, o que a gente pode ver? E até fiz aqui algumas modificações para testar. Não estou utilizando o switch, na verdade eu usei esse routes que vem aqui de dentro. Como o nosso componente aqui também se chamava routes, estava dando conflito. Aí eu troco ele para app routes. E aí lá no nosso app, eu importo app routes e não mais routes, como estava antes, e coloco o componente também app routes, beleza? Voltando aqui nas rotas, as rotas também não se declara mais assim na versão 6. Basicamente, cada uma das rotas aqui, ó, ela se declara nesse formato aqui, ó. Então é uma route, ela tem um path, então por exemplo, /cart, e a gente pode passar para ela um elemento. E aí esse elemento aqui precisa ser um componente nesse formato aqui. E aí a gente pode fazer para catalog também. E agora, se tudo deu certo, agora sim a gente já está vendo o nosso carrinho. Se eu troco aqui para catalog, a gente já vê também o nosso catálogo. Então, basicamente, roteamento no React é basicamente isso. É a gente conseguir ter várias páginas na nossa aplicação e conseguir acessar essas páginas baseado no endereço, na URL que o usuário está acessando. E assim, a gente deu uma passada geral por basicamente a maioria das funcionalidades que você vai conhecer quando você estiver iniciando com o React em 2022, porque isso aqui é o core do React, isso aqui não vai mudar, não por muito tempo, na verdade isso aqui tá assim já faz um bom tempo, então se você já conhece o React, na verdade tudo que eu mostrei aqui para você já deve ser algo que você utiliza no dia a dia. Mas
como eu falei no final desse vídeo, a gente ia entrar um pouquinho mais a fundo nessa parte aqui de o que estudar dentro do ecossistema de React em 2022. E aqui vai abrir praticamente tudo numa porrada só, mas a gente vai passando item por item desses aqui. Primeiramente, lembra quando eu falei sobre CSS? E dentro do CSS eu falei sobre CSS in JS, ou seja, uma forma da gente escrever o CSS no JS. E para mim, as duas ferramentas que continuam se destacando, na verdade uma delas que continua se destacando e uma nova que vale a pena você ver caso você ainda não conheça, a mais famosa com certeza, Styled Components, você vai encontrar na grande maioria dos projetos que você for trabalhar com React, o próprio Styled Components, que é uma forma da gente utilizar CSS dentro do ecossistema React de uma maneira mais integrada com os componentes, digamos assim. Por quê? Porque é muito comum a gente precisar mudar estilos nos nossos componentes baseado em propriedades que a gente passa para esses componentes. Por exemplo, se eu tiver um botão e eu passar para ele uma propriedade disabled, por exemplo, eu quero colocar uma estilização diferente nesse botão. Na verdade, o disabled fica muito simples, porque isso daí dá para fazer com CSS. Mas eu posso passar uma propriedade para o nosso botão, por exemplo, type, o tipo do botão. Se ele é um botão primário, um botão secundário, é um botão de alguma ação de cancelamento, digamos assim, para a gente cancelar. Então, assim, eu posso mudar o CSS baseado com as propriedades que eu recebo. Isso é muito comum a gente ter em biblioteca CSS em JS, e o Styled Components foi a biblioteca, é a biblioteca ainda mais famosa nisso. Mas existem algumas outras bibliotecas nascendo que cumprem um propósito muito legal nessa parte de CSS em JS. E para mim, a que tá fazendo mais sentido ultimamente é o Stitches, é a biblioteca que eu mais estou utilizando para CSS em JS. Ela é extremamente performática, tem uma sintaxe muito parecida com o próprio Styled Components, então a galera que tá utilizando super tranquilinho de usar, de trabalhar com as duas sem se perder. Mas o mais legal do Stitches é que ele trabalha com o esquema chamado variantes, né? As variantes nada mais são... Deixa eu até desabilitar o... Ah, já tá desabilitado. As variantes nada mais são do que variantes. Então, por exemplo, eu tenho um botão, esse botão ele pode ter uma variante, a variante dele é o tipo do botão. Então, se o tipo for primário, eu quero aplicar um monte de CSS a mais. Se o tipo for outro, eu quero aplicar um monte de CSS a mais. É muito semelhante ao que o Styled Components faz, como eu falei antes, porém com sintaxes diferentes. E eu estou utilizando bastante o Stitches, para você que já manja de React esse ano, for estudar, vale super a pena você dar uma olhadinha no Stitches. Acompanhando o Stitches com uma... e na verdade isso não tá nada ligado ao Stitches, é só porque foi desenvolvido pela mesma empresa, mas você pode utilizar ou não com Stitches. Tem uma ferramenta muito legal que a gente tem utilizado muito aqui na Rocket City ultimamente, que é o Radix. O Radix nada mais é do que um conjunto de componentes primitivos. O que é isso? Componentes que eles não têm visual, apenas funcionamento, com funcionalidades que são muito comuns da gente ter em aplicações web. Por exemplo, um menu drop-down, né? Então tem um menu drop-down, esse menu ele pode ter ícones, ele pode abrir outros menus. Isso aqui para fazer na mão, meu amigo, dá um trabalho desgraçado, mas o Radix ele traz isso pronto, sem nenhum CSS para a gente só utilizar. E o mais incrível disso tudo é que eu tenho acessibilidade. Então, por exemplo, eu dou um enter aqui, eu consigo navegar totalmente nesse menu utilizando o teclado. Então, todos os componentes criados no Radix, eles estão de acordo com a... Caramba, eu esqueci isso aqui, meu Deus. Com os patterns da Y-Area. Mas só que eu não queria falar patterns, tem uma outra parada pra falar disso aqui. Alguém vai nos comentários depois me lembrar. Mas as normas, tá, não sei, mas é isso aí. E a gente tem um monte de componentes aqui, né? Então tem, por exemplo, slider, né? A gente tem... scroll area, né, uma área que a gente consegue dar scroll, barra de progresso, a gente tem pop over, que é basicamente a gente clicar e ele abrir e fechar, ó. A gente tem hover card, que é passar o mouse por cima e ele abre alguma coisa. A gente tem dialogues, né, a gente consegue como se fossem modais. A gente tem menu de contexto, então eu clico com o botão direito, aparece um menu. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, coisas muito comuns da gente ter na web, e essa é uma ferramenta que eu estou utilizando bastante, que está relacionada a CSS, relacionada a parte visual da nossa aplicação, que eu coloquei aqui. Outras coisas que a gente pode falar é sobre data fetching, né, para você que já manja de React e vai entrar um pouquinho mais a fundo nesse ano, recomendo você altamente dar uma olhadinha mais no tema de data fetching, que é basicamente como que a sua aplicação transmite e busca dados de APIs externas, e a gente tem ferramentas fantásticas nesse tema. Para mim, a mais legal de todas, React Query, que faz um papel muito semelhante ao SWR criado pela Vercel, que são basicamente
ferramentas que permitem, além da gente fazer chamadas HTTP para o nosso back-end, fazer diversas coisas, como por exemplo, a gente pode fazer com que quando o usuário sai da nossa página e volta para nossa aplicação, ele refaça por baixo dos panos automaticamente todas as chamadas HTTP que estão na tela, para que o usuário sempre tenha a sensação que ele está vendo os dados mais atualizados. A gente consegue fazer também cache, né? Cache de dados. E tem vídeo disso aqui no canal do YouTube, tá? Cache de dados, o que é isso? Ah, eu fiz uma requisição. Cara, essa requisição retornou para mim tais dados, né? Eu busquei a lista de 20 usuários. Aí eu fui para a página 2. Beleza, busquei lá os usuários do 20 até o 40. Aí eu voltei para a página 1. Eu preciso buscar de novo esses usuários da tela? Não, né? Talvez eu possa mostrar ali pro usuário os dados que eu já tinha carregado anteriormente. Então eu consigo ter esse cache dos dados local dentro do meu browser utilizando essas ferramentas SWR e React Query, tá? Particularmente, eu tô gostando mais de utilizar React Query, ela tá bem mais avançada, a gente consegue fazer bastante coisa legal. E caso você esteja utilizando GraphQL, se você ainda não utiliza, nunca viu sobre GraphQL, altamente recomendo você começar a olhar com GraphQL cada vez com mais carinho, porque tenho certeza que em 2022 e assim como os próximos anos vai crescer cada vez mais. A gente tem ferramentas também que cumprem esse propósito, como React Query e SWR, não que elas não possam ser utilizadas com APIs em GraphQL, porém, talvez você tenha algumas limitações, algumas vantagens a mais em utilizar uma dessas outras três. Ferramenta mais simples, URQL, que é uma ferramenta muito simples, que cumpre um propósito muito semelhante ao React Query ou SWR em APIs GraphQL, de uma maneira bem simples. Apollo Client, uma ferramenta também muito bem conhecida, e Relay, que são ferramentas com Apollo e Relay, ferramentas com estratégias diferentes para você fazer fetch de dados em APIs GraphQL, porém, também as duas super legais. E aí, outro conceito muito simples, muito comentado, na verdade, dentro do ecossistema React, é sobre gerência de estado. O que é gerência de estado? Basicamente, gerência de estado é a gente ter uma forma da nossa aplicação gerir dados complexos, ou seja, modificar dados complexos entre vários componentes. Ou seja, gerência de estado nada mais é do que eu ter informações que são compartilhadas e manipuladas por vários componentes da minha aplicação. Então eu consigo, entre vários componentes que estão em tela, mudar uma única informação ali no meu estado, que é basicamente algo compartilhado entre vários componentes. E aí, dentro disso, para 2022, cara, keep it simple, né? Como eu coloquei aqui. Na grande maioria das vezes, para estados mais simples, que é a grande maioria das aplicações, a gente consegue resolver isso muito fácil com contextos do React, que é basicamente uma API que o React provê pra gente compartilhar informações entre mais de um componente, e reducers, né? O use reducer, que é uma função disponível no React que basicamente traz um conceito que foi originado lá de dentro do Redux, se eu não me engano, que é o reducer. O reducer nada mais é uma função pra gente, é uma função que ela recebe uma ação e um payload, ou seja, uma quantidade de dados, e provoca alguma alteração numa informação maior. Uma maneira da gente manter mais organizado a alteração de informações complexas na nossa aplicação. Caso isso aqui não te sirva, aí talvez eu recomendaria você olhar para uma solução como, por exemplo, o Zustand, que para mim é uma das soluções mais completinhas aí de state management que a gente tem no React hoje em dia. Testes, né? É muito importante que quando a gente vai criar aplicações React, e talvez as suas primeiras aplicações não, e é normal, mas conforme você vai ganhando mais maturidade, mais produtividade, vai criando aplicações que têm um risco um pouquinho maior, é super importante você começar a escrever testes. Para isso, Testing Library e Cypress são as bibliotecas mais utilizadas, as ferramentas mais utilizadas no momento. Testing Library muito para escrever testes unitários, como que os componentes funcionam ali no clique de um botão e tudo mais. E o Cypress para fazer testes end-to-end, que são aqueles testes que simulam a operação do nosso usuário final na nossa aplicação. Então é basicamente uma ferramenta que vai simular o usuário, por exemplo, preenchendo o campo de texto, clicando no texto, ver se aparece tal mensagem. Então, basicamente isso. E aí, a gente cai na última, aqui na cereja do bolo de iniciar com React em 2022, que são frameworks, né? Claro, React é uma biblioteca, é normal que surjam frameworks que implementam essa biblioteca e tragam mais opinião para como as coisas devam ser construídas. E dentro do React, para mim, os dois frameworks que você deve ficar de olho em 2022 continua sendo o Next.js, como o framework aí que tá mais hypado no mundo
do React, com certeza, e implementando várias coisas. Se você não conhece o Next, tem vídeo dele aqui no canal. Ele implementa vários conceitos como Server-Side Rendering, Static Site Generation, Incremental Static Regeneration, e se você está começando agora no mundo do React, esquece isso, não precisa aprender nada disso agora. E o Remix, que é um framework criado pelo próprio pessoal ali que criou também, se não me engano, o React Router DOM, mas ele é um framework que é uma alternativa ao Next, que ele traz algumas abordagens diferentes para algumas soluções que o Next traz. Então, o Remix é muito legal, eu não vou entrar muito a fundo nisso. A gente ainda não tem conteúdo sobre o Remix aqui no canal, mas tem uma pessoa que está construindo conteúdo de Remix bem legal, que é o Fábio Vedovelli. Então, se você quer aprender um pouquinho sobre o Remix, vai lá no canal dele, que você também vai aprender sobre isso. E eu vou me despedindo por aqui. A gente passou aí, deu uma geral, né? A gente criou um projeto aqui, fez mão na massa, criou um projeto com React, e é basicamente assim que eu criaria meus projetos em React em 2022. É claro, se eu não estiver utilizando algum framework, como por exemplo o Next ou Remix, é assim que eu faria, como a gente fez hoje nessa aula aqui no YouTube. E eu vou me despedindo por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários um pouquinho do que você vai estudar nesse 2022. Se você for estudar React, se você já manja React, quais são as ferramentas do ecossistema React que você vai estudar em 2022 e também quais outros vídeos que você gostaria que eu trouxesse aqui pro canal da Rocket City em 2022 abordando o ecossistema React. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço, não esquece de deixar um like e enviar esse vídeo aí pros seus amigos e amigas que estão querendo começar com React em 2022 e a gente se vê aí nos próximos vídeos do canal. Valeu!